vamos começar, né? Primeiramente, antes da gente falar, né, sobre a Revolução Francesa, a gente precisa entender por que a gente fala sobre isso, né? Por que esse assunto ele está nos livros de história, por que é um assunto tão importante? Primeiro, ele divide, né, a nossa cronologia tradicional, aquela divisão entre história antiga, medieval, moderna e contemporânea. A Revolução Francesa dá início ao que é chamado de Idade Contemporânea, né? Então é um evento assim que marca mesmo essa divisão de épocas. A Revolução Francesa é um evento que põe fim ao absolutismo na França. Vocês já devem ter falado, né, sobre o absolutismo. E além de outras estruturas do que é chamado de antigo regime, e fortalece um grupo social chamado de burguesia. Então faz parte de um conjunto de eventos chamado de revoluções burguesas. A Revolução Francesa é uma dessas revoluções burguesas, né? Assim como a Revolução Industrial, entre outras. E aí, aqui tem um pequeno mapa mental, né, desse assunto. Depois eu vou compartilhar esses slides com o Zé Carlos para poder disponibilizar para vocês também. Só um resuminho aí das principais ideias e da sequência de eventos, certo? Só mais tá. Para a gente poder falar sobre a França, a Revolução Francesa, a gente precisa entender o contexto pré-revolucionário, o que estava acontecendo na França antes disso, né? E vamos ver que um movimento, principalmente dos burgueses, dos camponeses, contra as práticas da nobreza francesa e do clero, né? De forma geral, então a gente vai entender o que estava acontecendo na França antes, né, da Revolução. A França vivia uma estrutura conhecida como Antigo Regime. E esse Antigo Regime se organizava politicamente através do Estado absolutista, né? A gente vai ver que o absolutismo era a forma política desse antigo regime, onde o rei tinha poderes absolutos, onde nada limitava os poderes desse rei, né? E onde qualquer um que contrariasse as vontades desse rei teria sérios problemas. Além disso, por conta do absolutismo também, a economia se organizava através do mercantilismo, onde o Estado tem um controle total da economia também, e do colonialismo, do comércio, né, dos produtos explorados nas colônias, onde o objetivo principal era acumular metais preciosos, porque quanto mais ouro, quanto mais metais preciosos um rei tivesse, mais poder entre os outros países ele teria. Então a gente vai ver que politicamente Estado absolutista, economicamente mercantilismo, né? E como que era a sociedade? A gente falou que tinha o rei, mas e o resto da sociedade, como se organizava? Socialmente, o antigo regime, né, era organizado de forma estamental, onde cada grupo social desse aqui era determinado pelo nascimento. Então, a pessoa que nascia dentro de um desses grupos sociais, ela não passava a ser de outro, né? A gente vai ver que só tinha uma diferençazinha aqui entre o clero, que entre o clero e a nobreza tinha essas negociações, mas aqui a sociedade se organizava em estados, né? O primeiro estado aí era composto pelo clero, que era o grupo, os dirigentes da Igreja Católica, né? O corpo ali da Igreja Católica. O segundo estado era a nobreza, né? A gente vai ver que todas as pessoas que faziam parte ali da corte do rei, todas as pessoas que tinham títulos de nobreza, faziam parte desse segundo reinado, do segundo estado, e no terceiro estado era composto pela burguesia, né, que era aquele grupo social que tinha começado a se enriquecer por meio do comércio, principalmente, mais os camponeses, que eram os trabalhadores rurais, mais os trabalhadores urbanos. Essas pessoas aqui do terceiro estado, elas não tinham poder político, né? A burguesia, ela já tinha conseguido acumular um poder econômico, mas mesmo assim não tinha poder político, não tinha um poder de decisão de nada aqui que acontecia dentro da França, nesse momento, né? Então, a gente vai ver que as tensões, os conflitos que aconteciam eram principalmente por conta disso, né? Esse grupo do terceiro estado exigindo um pouco mais de poderes e de direitos, enquanto o primeiro e o segundo estado mandava em tudo, né? E não tinha nada que limitasse os seus poderes. E aí a gente vai ver então que a Revolução Francesa é um movimento de ruptura, né? De mudança, de tentar transformar essa estrutura de antigo regime, tanto política, quanto econômica, quanto social, né? E aí, a gente vai ver que as fases da Revolução, a gente pode listar aqui
4 fases principais e um evento aqui, que é esse primeiro, que é a convocação dos Estados Gerais, que a gente vai falar daqui a pouco. Depois, a primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte, monarquia constitucional, convenção e diretório. Aqui do lado tem uma pequena charge que mostra como era, né, como esse terceiro estado, que é essa pessoa que está aqui abaixada, né, era explorada pelos outros, pelo clero e pela nobreza, ela está aí carregando mesmo eles nas costas. Porque, para piorar tudo, esse terceiro estado era o único grupo que pagava impostos na França. Então, tinha ali, além de não ter poder político, não ter direitos, né, garantidos, eles tinham que arcar com todos os custos, tanto da nobreza, da luxuosidade da nobreza, quanto do clero. Então, e além disso, era o grupo mais numeroso. A maior parte da população, cerca de 96% dessa população, era parte do terceiro estado. Né? E mesmo assim eles não tinham direitos e tinham que pagar esses impostos. E essa população vai começar a se revoltar contra isso, né? Continuando aqui, diante dessa situação toda, desse problema todo, a França, por um longo período de colheitas ruins, né, e de outros conflitos, de outros problemas econômicos, a França vai estar passando por uma crise econômica mesmo. E aí, o terceiro estado, essas pessoas começam a pressionar que o rei convoque a reunião dos Estados Gerais, que eram a assembleia entre representantes dos 3 estados para decidir alguma situação de crise. Então, eles começam a pressionar para que o rei convoque essa reunião dos Estados Gerais, e a gente vai ver que o rei tinha um ministro da economia, né, que era o Necker, que ele vai pressionar para que essa reunião ela aconteça mais rápido, né, e ele está disposto a ceder, né, algumas dessas solicitações, desses pedidos aí desses estados. Só que aconteceu o seguinte, na reunião dos Estados Gerais, cada estado, cada grupo social desse, né, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, tinha direito a um voto. O voto era por estado, eles se reuniam e decidiam. Sempre o primeiro e o segundo estado, né, a nobreza e o clero votavam juntos e o terceiro estado saía derrotado. Né? Então, cada estado tinha direito a um voto. O que o terceiro estado começa a exigir? Que o voto não seja por estado, e sim por pessoa, porque como a maior parte da população fazia parte do terceiro estado, né, seria mais fácil mudar isso através do voto com mais gente votando nessa reunião, nessa assembleia. Só que o rei não aceita isso, né, o primeiro e o segundo estado não aceitam isso, mantém esse voto por estado. E aí, o terceiro estado, né, principalmente os membros da burguesia, vão ficar totalmente insatisfeitos com isso e vão partir aí dessa reunião dos Estados Gerais e vão se declarar em Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, agora quem vai decidir as coisas somos nós, o terceiro estado, eles ignoram, né, o primeiro e o segundo estado, para promover mudanças reais, já que nessa reunião dos Estados Gerais eles não iam conseguir nada, porque a burguesia, a nobreza e o clero não iam ceder, né, não iam permitir nenhum tipo de mudança. E aí o que acontece? Eles criam uma reunião própria, que é essa Assembleia Nacional Constituinte, estabelece ali uma Constituição, que seria o fim do absolutismo, né, porque num regime absolutista não tem Constituição, não tem leis, né, a lei é a vontade do rei, pronto. E aí, além disso, dessa Assembleia Nacional começar, algumas revoltas vão acontecer tanto no campo quanto nas cidades. Né? Na zona rural, os camponeses invadiram os castelos, incendiaram plantações, massacraram membros da nobreza, do clero. Né? Esse período foi conhecido como período do Grande Medo. E lá na cidade de Paris, eles derrubaram, né, invadiram uma prisão, que era chamada de Bastilha, e eles, em poucos dias, demoliram tijolo a tijolo essa prisão. Né? E esse evento é conhecido como Tomada da Bastilha. Né? Então, peraí. Esse evento, né, é conhecido como a Tomada da Bastilha, porque essa Bastilha era uma prisão política, era onde estavam presos ali aquelas pessoas que contrariavam o rei, né, que eram presos naquele lugar, e além disso era um depósito de armas do exército francês. Então, derrubar isso significava derrubar os poderes militares e políticos do rei. Né? Então, era uma tomada simbólica aí desse lugar de poder do rei.
E aí, essa Assembleia Constituinte, ela definiu algumas coisas. Ela deu origem ao primeiro, né, uma primeira declaração de direitos, que era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que garantia ali o direito à liberdade e à defesa da propriedade privada desses cidadãos, né? Ou seja, nem tudo mais era de controle do rei. Cada cidadão, cada indivíduo dentro da França seria considerado um cidadão, não mais um súdito do rei. Extingue-se os privilégios feudais da nobreza, o direito de explorar os servos, né, de cobrar impostos abusivos, a aprovação da Constituição Civil do Clero, ou seja, confiscam terras da igreja, e a igreja agora tem que estar subordinada ao Estado, não pode mais ter tantos poderes, e criam uma outra Constituição, né, de 1791, que declarava o voto censitário e a tripartição do poder. O que é isso? O voto censitário poderia votar quem tivesse uma determinada quantidade de renda, de dinheiro. Por quê? Porque aí agora a burguesia podia votar, né? Eles tinham dinheiro, mas não tinham poder político. Quando se estabelece o voto censitário, eles passam a ter poder de voto também. Só que o povo mais pobre não. Então a gente vê que algumas desigualdades, elas continuam existindo, né? E ainda dividem o poder em três: executivo, legislativo e judiciário. Sai esse poder todo das mãos do rei e passa a ser dividido. Então, algumas desigualdades ainda se mantêm. Esse negócio de igualdade, liberdade, fraternidade para todo mundo não era bem assim, não, né? Aí, na segunda fase, que é da monarquia constitucional, a gente vai ver que o rei aceitou ser governado com uma constituição, governar com o auxílio de uma constituição, mas por trás aí ele estava armando, né, tramando fugir para a Áustria para contar com a ajuda do exército austríaco e dominar a França novamente. Só que descobrem, né, que o rei estava fazendo isso, interceptaram ele, prenderam esse rei. Enquanto isso, outros países estavam realmente tentando invadir a França. O povo ficou revoltadíssimo com o rei tentando fazer isso, né, tomar novamente o poder e mandar de forma absoluta. Invadiram o castelo, prenderam o rei, né? O rei e a rainha Antonieta, rei Luís XVI, prenderam, proclamaram ele traidor, né? E proclamaram uma república, que é a terceira fase da Revolução, que é conhecida como Convenção Nacional. Nessa fase, já não tem um rei mandando mais, né? O Estado vai se organizar principalmente dentro do parlamento. E esse parlamento vai ter representantes de vários grupos sociais. E eles vão se organizar da seguinte forma: vai ter ali os girondinos, que vai representar a alta burguesia, os jacobinos, que vão representar a baixa burguesia, e os sans-culottes, né, que era a população urbana mais pobre, e tinha também, e camponeses, né, e o grupo chamado planície, ou pântano, que não tinha posição definida, uma hora votava junto com um, outra hora votava junto com o outro, e eles se localizavam em lugares diferentes dentro do parlamento francês, né? Os girondinos ficavam de um lado, os jacobinos do outro, e a planície no centro. Hoje em dia a gente ouve falar que a pessoa é de direita, que a pessoa é de esquerda. Isso tem origem aqui nessa divisão, tá, gente? Mas hoje o significado é outro, tá? E quando estava acontecendo isso, né? Mesmo com essa divisão, estabelecer um governo aqui sem o rei, alguns conflitos continuaram existindo, né? Dentro da França, algumas pessoas queriam restabelecer o poder monárquico, né? Então tinha alguns movimentos antirrevolucionários. Alguns membros da alta burguesia queriam acumular mais poderes e, além disso, né, algumas pessoas estavam tramando ali a volta do poder monárquico. Por conta disso, desses conflitos, a gente vai ver que os jacobinos eles vão iniciar uma fase mais radical da Revolução, né? Vão declarar ali, dentro da Convenção Nacional ainda, uma república, vão proclamar uma nova república, que é conhecida como República Jacobina, e também conhecido como período do terror, que eles vão começar a perseguir qualquer pessoa que tente impedir os rumos ali da Revolução, né? Qualquer pessoa que tente dar mais poderes para os jacobinos, para os girondinos, ou qualquer pessoa que tente auxiliar a monarquia a voltar ao poder, ou dar mais poderes para a nobreza, eles vão combater. Então, cria-se ali um tribunal revolucionário que julgava os opositores da Revolução e condenava todo mundo à morte à guilhotina, quem fosse considerado antirrevolucionário. Guilhotina é essa figurinha aqui, ó, que era um instrumento de pena de morte, né?
Houve a criação do ensino público, né? Além desse período do terror, teve alguns benefícios para as populações mais pobres, né? Foi a criação do ensino público e gratuito, que na época só estudava quem podia ter dinheiro, né? Abolição da escravidão nas colônias, tabelamento dos preços dos alimentos, instituição do sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens podem votar, independente da renda, né? Antes tinha voto censitário, só votava quem tinha dinheiro. Aqui não, agora todo mundo podia votar, inclusive a população mais pobre. Os jacobinos perderam popularidade graças à carnificina das execuções, né? Foi um período muito violento, o resto da população ficou com medo e resolveram tirar esses jacobinos do poder, através de um outro golpe, conhecido golpe do nono termidor, né? Ou Revolução Termidoriana. E aí, essa figurinha aqui da guilhotina, ela foi criada para que os homens e para que todas as pessoas tivessem igualdade até diante da morte, né? Já que a revolução era uma revolução de igualar todo mundo, né? Ou seja, não ia ter mais um rei, uma nobreza que era superior aos outros, porque antes só a guilhotina ela mata por decapitação, né? Ela corta o pescoço da pessoa. Antigamente, né, antes da Revolução Francesa, apenas os nobres eram mortos por decapitação, porque diziam que era uma morte mais rápida, né, não sofria. As populações mais pobres, que não eram nobres, né, eram mortos por enforcamento, que é uma morte muito mais dolorosa, muito mais demorada. Então, os revolucionários criaram a guilhotina, foi um médico francês que criou esse instrumento, para igualar todo mundo, ou seja, não interessa se a pessoa é rica, se ela é pobre, se ela for condenada à pena de morte, ela vai morrer do mesmo jeito que o outro, né? Era até uma forma de igualdade social ali diante da morte. E aí, nesse período da Revolução Termidoriana, o Robespierre, que era esse carinha, ele foi morto, né? Que ele era o líder da Revolução do Terror, ele foi morto e iniciam outra fase conhecida como diretório, né, onde os girondinos voltam ao poder. 5 desses caras, chamados diretores, eles exercem o poder executivo, e essa fase encerra em 1799. E aí, a França ainda estava enfrentando conflitos com outros países, né? Só que estava vencendo, graças à atuação de alguns militares, principalmente de um carinha chamado Napoleão Bonaparte, que era um general do exército francês muito habilidoso, né? E aí, para impedir que esses grupos mais radicais voltassem ao poder, o que é que esses girondinos fizeram? Eles ajudaram Napoleão a dar um golpe e estabeleceu ele como cônsul, né, como chefe máximo ali do Estado. Então, foram 10 anos desse conflito todo, dessa revolução toda, para novamente voltarem a ter um governante só. Só que é claro que aqui o Napoleão ele não vai mandar ainda de forma absoluta, como era o rei antes, né, que era considerado... Antes, os reis, eles eram considerados enviados de Deus, né? Eles tinham direito divino de governar. Eles eram considerados pessoas diferentes, né? A Revolução Francesa, ela vem justamente para isso, para considerar que todos são iguais. Sendo nobre ou não sendo nobre, não existe mais isso, né? Todos são iguais. E agora aqui, mesmo que tenha voltado um único governante, esse governante agora não governa de forma absoluta mais. Depois isso vai mudar um pouquinho, mas isso é assunto para outra aula, né? Quando for falar aí sobre o Napoleão. Eu trouxe aqui algumas imagenzinhas que são consideradas símbolos, né, da Revolução. Esse chapeuzinho aqui parece do Saci, que é chamado de barrete frígio, que é um símbolo dos revolucionários, né? A própria guilhotina é um símbolo da Revolução. A bandeira da França, que até hoje é a mesma, aqui azul, branca e vermelha. Não tem essas letrinhas, né? Mas só para dizer o que elas significam. O azul significa liberdade, o branco a igualdade e o vermelho a fraternidade. A Bastilha, a tomada da Bastilha é um símbolo, e essa imagem aqui, que é conhecida como Marianne, ela é o símbolo da liberdade dos franceses, né? Então, são alguns desses símbolos da Revolução. A gente teve que falar um pouquinho mais rápido aí, né? Mas se alguém quiser comentar e perguntar alguma coisa, agradeço muito a oportunidade de falar com vocês hoje. Nossa, Natália, você foi ótimo, que você conseguiu sintetizar assim, uma revolução que é, né, nas suas várias etapas aí, a gente acaba ganhando assim, mais agilidade mesmo, né, de aproveitamento do tempo. Eu achei que você, assim, foi fantástica, porque conseguiu sintetizar, assim, em pouco tempo tudo, né, praticamente. E, assim, eu cheguei a passar para eles a Marselhesa, né, que eu acho linda a Marselhesa, né? Aí, e hoje é o hino da França, né? Isso.
E alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Senão a gente pode fazer uma avaliação agora, né, Natália? A gente vai fazer uma avaliação escrita, né? Temos 5 minutos ainda, dá tempo de fazer uma avaliaçãozinha. Natália, nossa, eu acho que ficou assim super claro. Quero te agradecer demais, né? A gente corre contra o tempo aqui, que a gente sabe que o jeito que o Zoom é. E, na verdade, contar com você assim, em outras oportunidades, tá? Tira uma foto nossa aí, né? Com o grupo aí, porque eu tô aqui com o celular, depois se você me manda. Uhum. Liguem as câmeras aí, gente, pra gente dar uma foto. Liga as câmeras, gente, pra sair na foto. Mande a gente embora. Ainda tem um agradecimento aí. Eu já vim dar os agradecimentos, por causa que minha mãe já tá precisando do seu celular dela. Então faça. Então dá um sorrisão aí, gente, só pra fotografar. E a Natália, que nos ajudou, dando um reforço nesse conteúdo do próximo ano. Queria agradecer. E só. Eu agradeci bastante. Só queria agradecer pelo reforço que nós teve. Muito obrigada. Eu que agradeço muito, gente. Foi muito, muito bom estar falando com vocês hoje. Natália, depois você me manda o link. Tem como você mandar pelo Zap mesmo? Ou tem que ser por e-mail? Eu vou, a hora que terminar a reunião, o vídeo vai ser renderizado, eu vou mandar por e-mail, Zé Carlos, porque ele vai ficar grande. Eu vou mandar pelo Zap, aí você pede para ela subir para o YouTube, né? É isso, eu vou disponibilizar, meninos, depois para vocês também, e aí eu te mando o e-mail, tá? Beleza. Aí agora, Natália, eu agendei uma segunda aula, nós vamos ter agora uma segunda aula que vai falar justamente da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? A partir de 1948, aí, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Quem vai falar, na verdade, é o doutor Jordão, ele concordou em estar falando. Legal. E aí, até porque eu queria aproximar isso deles, né, através aí, eu achei bacana essa ideia da Defensoria Pública, né, que é algo que está, assim, bem próximo e que a gente conhece, às vezes, pouco, né. Isso mesmo. E fazer, assim, esse intercâmbio. Ótimo. Natália, mas, assim, gratidão. Alguém quer falar, perguntar alguma coisa ou falar mais alguma coisa? Não? Não. Fica todo mundo calado, né? Mas, Natália, eles gostam muito, tá? Isso aí você pode ter certeza. E aí, depois, meninos, hora que for às 16h15, nós estaremos retornando lá para o segundo momento com o doutor Jordão, que eu acho que vai contribuir, trazer essas discussões aqui para mais perto da gente, né? Do nosso tempo aqui, né? Já é uma outra conexão, mas uma conexão necessária. O que eu acho interessante, que eu queria destacar aí, enquanto a gente tem tempo, Natália, sim, é que a época que eu estava fazendo história, tinha uma colega pesquisando os reflexos da Revolução Francesa aqui em Goiás, né, no Arraial de Santana, porque, segundo pesquisas que ela fez, tinham pessoas que saíram às ruas também, aquele período ali, depois de receber informações lá do outro lado, dos reflexos dessa... Quer dizer, não estavam sabendo muito bem o que estava acontecendo ali, mas aquilo vai repercutir no mundo inteiro, né? Sim. E a Revolução é um marco, né? Com todos os seus episódios, quer dizer, sangrentos ou não, né? Que trouxe esses novos ares aí para a modernidade, né? Isso mesmo. Obrigada, então, Natália. É interessante perceber que tem muita coisa do nosso dia a dia hoje que só são possíveis, né? Por conta dessa Revolução Francesa, né? Muitos direitos que hoje para a gente são tão normais e que eles não existiam antes disso, né? A gente nem era considerado cidadão antes, né? Essa ideia de cidadão, ela vem com a Revolução Francesa, né? É a principal, no meu ponto de vista, é uma das principais conquistas, né? O homem passa a ser visto como um cidadão, né? Foi sangrento, né? Mas, né, como se diz também, a evolução também está no caos, né? Depois do caos. Tinha um professor meu que falava isso, né? Que o homem evoluiu depois das grandes guerras.
Então tá, de coração, assim, muito obrigado, viu, Natália? Então, tá bom? Certinho, Pela gente. sua disponibilidade. Ótimo. E o ano que vem a gente vai se encontrar, se Deus quiser, novamente, né? Em Isso aí. melhores tempos. Pode contar comigo para o que precisar, viu, Zé? Tô por aí. Então tá, vamos já, né, encerrar então com os meninos, nos preparar para a próxima. Então tá, tchau, obrigadão de coração, viu? Tchau, gente, até mais, até daqui a pouco. Até. Tchau.